A nossa conversa de hoje vai mergulhar de cabeça num tema que, bom, está em toda parte. A eletrificação dos carros no Brasil. E para guiar essa análise, a gente tem uma fonte, olha, com um título que já chega na voadora. Com certeza. O livro se chama Elétricos no Brasil. Luxo de rico com subsídio de pobre. É de novembro de 2025, de um engenheiro mecânico, Alberto Maier, um cara com muita bagagem no setor automotivo. Exato. E a capa já entrega que não é uma leitura, digamos, otimista. Então a nossa missão aqui é desempacotar esses argumentos que são bem críticos. Muito críticos. E ele começa com um dado que parece pequeno para construir o caso dele, sabe? Qual seria? Ele fala que em 2025 o Brasil tem uns 200 mil veículos eletrificados. O que parece pouco, né? Se a gente pensar na frota total de 50 milhões de carros a combustão. Parece. Mas para o autor, essa pequena amostra já é mais que suficiente para identificar um padrão que ele acha assim profundamente injusto para o país. Certo. Então vamos começar pelo começo, pelo próprio título. Essa ideia de luxo de rico com subsídio de pobre. Como é que ele defende uma afirmação tão forte? Então, ele defende com números. A tese central do livro é que quem compra um carro elétrico ou um híbrido plug-in hoje, em 2025, não é bem um herói do planeta, sabe? E seria o que, então, na visão dele? Seria uma pessoa de alta renda que se beneficia de uma cascata de subsídios públicos. E ele chega a calcular o valor disso. Sim, e o número impressiona. Segundo os cálculos dele, esses benefícios somados podem chegar a R$150 mil. Espera aí, R$150 mil? Isso é o preço de outro carro. Exatamente. Em descontos indiretos, como ele chama, ao longo da vida útil do veículo. Uau! E de onde vem todo esse dinheiro? Como é que ele chega nessa conta? Ele detalha ponto a ponto. Primeiro, a isenção de IPVA, que já existe em 23 estados, total ou parcial. Ok. Isso já é um bom dinheiro por ano. Sim. Aí você soma a redução de até 35% no IPI e no imposto de importação para esses carros. Que já são carros, então a redução é grande. Enorme. E ainda tem as linhas de crédito com juros subsidiados, muitas vezes via BNDES, sabe? E por fim, os benefícios locais. Tipo a isenção do rodízio em São Paulo. Essa mesma. Para quem usa o carro todo dia, é uma conveniência e uma economia gigantescas. Entendi. Então é a soma de vários descontinhos que no final viram um descontão. E a consequência disso para o autor é tipo um Robin Hood às avessas, é isso? Precisamente. O argumento é que o Tesouro Nacional, que é abastecido com o imposto de todo mundo... Nosso imposto? Nosso imposto. Ele acaba bancando esses benefícios. A imagem que o livro desenha é muito clara, sabe? A pessoa que pega o ônibus lotado está pagando imposto que indiretamente ajuda a baratear o carro de luxo de outra pessoa. E o livro traça o perfil de quem recebe esses subsídios. Tem dados de renda? Tem, e esse é um dos pilares do argumento. Uma pesquisa que ele cita mostra que 70% dos donos de elétricos no Brasil ganham mais de R$30 mil por mês. 70%? Sim. O que, na prática, segundo o livro, significa que é uma política pública que beneficia os 5% mais ricos da população. E essa desigualdade não fica só no dinheiro. O autor diz que ela está literalmente no chão, na infraestrutura. Exatamente. E é aqui que ele usa a expressão mais forte do livro, a mais polêmica. Qual? Apartheid elétrico. É um termo pesadíssimo. O que leva ele a fazer uma acusação tão grave? A distribuição da infraestrutura de recarga. Especialmente os carregadores rápidos, os DC, que são os que viabilizam uma viagem, um uso mais prático. E como eles estão distribuídos? O dado do livro é alarmante. 95% desses carregadores estão em locais de altíssimo padrão. Shoppings de luxo, condomínios classe A, hotéis 5 estrelas. Eu lembro de ter lido uns exemplos no livro que são bem chocantes, né? São. Ele mostra que bairros como Moema e Jardins, em São Paulo, têm mais carregadores que o estado da Bahia inteiro. O estado da Bahia inteiro. Inteiro. E o exemplo mais emblemático é o do shopping JK Iguatemi, em São Paulo. Sozinho, ele teria 12 carregadores rápidos. Todo o estado do Piauí, na mesma data, teria apenas 8. Cara, essa comparação é brutal. Um prédio comercial
Tem mais infraestrutura que um estado inteiro. E imagino que esse mapa se reflita em onde os carros rodam. É um espelho perfeito. A distribuição da frota segue a infraestrutura. Em novembro de 2025, mais de 80% de todos os eletrificados do Brasil estão no Sudeste, no Sul e no Distrito Federal. E as outras regiões, Norte e Nordeste, por exemplo? Aí que o apartheid fica visível. Norte e Nordeste, com 35% da população do país, tem só 8,8% da frota. É uma distorção enorme. E tem mais. O Distrito Federal sozinho tem mais carro elétrico que os 9 estados do Nordeste somados, com seus quase 60 milhões de habitantes. E fica a pergunta, quem paga por essa infraestrutura? Porque reforçar a rede elétrica de um shopping para aguentar isso não é barato. E a conclusão dele é controversa. Ele afirma que parte desse custo foi socializado, foi diluído na conta de luz de todo mundo. Como assim? A fonte alega que o aumento médio de 38% na conta de luz residencial nos últimos 3 anos também serviu para bancar o reforço da rede nessas áreas nobres para atender essa nova demanda dos carregadores de elite. Entendi. Então, na visão do livro, o subsídio não está só no imposto, está de forma oculta na conta de luz. Bom, até aqui a gente falou dos elétricos puros, mas o livro é ainda mais duro com os híbridos plug-in, os PEHVs. Ah, sim. Ele dedica um capítulo inteiro para eles, que se chama O Maior Golpe Ambiental da Década. Um golpe? Por quê? Na teoria parece uma boa solução de transição. Motor elétrico para o dia a dia e a combustão para viajar. O golpe, segundo a fonte, está no uso real. Ele se baseia em vários estudos grandes feitos na Europa. E o que esses estudos descobriram? Que a grande maioria dos motoristas simplesmente não recarrega os carros na tomada. E por que não? Muitos são carros de empresa, o motorista não paga gasolina, então não tem incentivo, sabe? Outros só acham inconveniente plugar o carro toda noite. O resultado é que eles rodam quase sempre no motor a combustão. Só que carregando um peso extra, da bateria e do motor elétrico. Exatamente, o que faz o consumo de combustível disparar. Os estudos que eles citam mostram que, na vida real, um PHEV polui de 3 a 5 vezes mais que o número oficial. Então, na prática, polui mais que um carro a combustão similar. Muito mais. E o autor aponta a ironia. A Europa já está cortando subsídios, montadoras como a Volvo e a Mercedes anunciando o fim da produção deles, e o Brasil continua subsidiando pesado. Exato. Ok, então para o meio ambiente, segundo o autor, é um problema. Mas e para o bolso do dono? O livro fala do custo real de ter um elétrico no longo prazo? Sim, e ele diz que a conta não é tão simples. Existem muitos custos ocultos. Por exemplo, os pneus. Pneus? Sim, por causa do peso e do torque instantâneo, os pneus se desgastam de 40% a 60% mais rápido. E são modelos específicos, bem mais caros. E o seguro? Sempre ouvi que é mais caro. O livro confirma. O seguro de um elétrico pode ser de 60% a 120% mais caro que o de um carro a combustão equivalente. O custo de reparo, principalmente da bateria, é altíssimo. Falando em bateria, como o livro trata da durabilidade dela? Ainda mais no nosso clima. Esse é um ponto crucial. O autor diz que a degradação é muito acelerada pelo calor e por recargas rápidas. 2 coisas que temos de sobra no Brasil. Exatamente. Ele cita o exemplo do Nissan Leaf, um dos primeiros, que no nosso clima podia perder quase metade da capacidade da bateria em 5 anos. E para trocar uma bateria dessas, qual o custo? É aí que mora o problema. A troca varia de 80 mil a 190 mil reais. O quê? Sim, muitas vezes é mais caro que o valor de revenda do carro usado. É o que ele chama de a morte anunciada do elétrico usado. E o que acontece com essa bateria que morre? Vai para onde? Segundo o autor, para um aterro. Ele é categórico. Em 2025, a reciclagem de bateria de lítio em escala industrial no Brasil é praticamente inexistente. Mas e a famosa garantia de 8 anos que as montadoras dão? Ele diz que essa garantia tem letras miúdas, cláusulas que permitem negar a cobertura por uso abusivo. E o que seria uso abusivo? Coisas como usar muito carregador rápido,
ou fazer acelerações muito fortes, que é um dos maiores atrativos do carro. Quer dizer que usar o carro do jeito que ele foi feito para ser usado pode anular a garantia do componente mais caro. É uma alegação bem séria. Muito séria. E o debate não para por aí. Na parte final, o autor amplia o foco e faz uma acusação geopolítica. Que é aquela de que o Brasil estaria virando um destino para carros encalhados. É mais pesado que isso. O título do capítulo é A Lata de Lixo das Montadoras Chinesas. Nossa! A alegação é que algumas montadoras, como a BYD, estariam produzindo na China, recebendo subsídios do governo chinês, emplacando o carro lá para registrar a venda. E depois? E depois exportando para mercados como o Brasil. E o livro fala em 140 mil carros parados em portos brasileiros, isso é um número enorme. Como ele sustenta isso? Ele cita fontes anônimas da indústria portuária. A alegação é que esses carros ficam meses nos pátios dos portos, se deteriorando, aguardando para serem vendidos. A imagem que ele pinta é de um excedente de produção que é escoado para cá. E por trás dessa briga comercial tem o custo humano que a gente não vê. Sim, ele faz questão de conectar o carro na garagem à origem dos materiais. Cita relatórios da Anistia Internacional que ligam a extração de cobalto ao trabalho de mais de 40 mil crianças no Congo. Meu Deus! E também menciona condições análogas à escravidão na extração de níquel na Indonésia. A provocação é que a Revolução Verde pode estar sendo construída em cima de uma base humanitária bem frágil. Diante desse cenário todo que ele pinta, qual é a saída, então? Ele propõe alguma alternativa? Propõe. E defende com muita força uma solução que ele considera genuinamente brasileira: o etanol junto com o biometano. E quais são os argumentos dele a favor do etanol? O principal é a análise do ciclo completo de emissões, o do poço à roda. Nessa análise, o etanol de cana brasileiro reduz as emissões de CO2 em até 73% em comparação com a gasolina. E ele compara com o elétrico? Compara e diz que a pegada de carbono para produzir uma bateria é altíssima e que a limpeza do elétrico depende de como a eletricidade foi gerada. E além do lado ambiental. Ele foca no social e no econômico. O setor da cana gera, segundo a fonte, 1,2 milhão de empregos no Brasil. A infraestrutura já existe, são 42 mil postos. E é uma tecnologia que já está na mão de todo mundo, né? Com os carros flex. Exatamente. 80% da frota é flex. Ele diz que não seria preciso subsidiar a troca do carro de ninguém e ainda menciona o potencial do etanol de segunda geração e do biometano, feitos de resíduos. Então, no fim das contas, a análise que a fonte nos apresenta é a de um grande confronto de visões para o futuro do Brasil, né? Exato. De um lado, o que o autor Alberto Maier descreve como um modelo de eletrificação importado, elitista, concentrado e com muitas perguntas sobre a sua cadeia produtiva. E do outro lado? Do outro, uma solução nacional, o etanol, que ele defende como mais democrática, geradora de empregos aqui e, para o nosso contexto, com um balanço de carbono mais vantajoso. O argumento final dele é que o modelo atual transfere riqueza e exporta empregos. E a discussão que o livro propõe nos força a fazer umas perguntas mais profundas, né? A provocação que fica é sobre o que a gente realmente quer de uma transição energética. É só trocar a bomba de gasolina pela tomada? Exato. Uma transição pode ser chamada de verde se ela aprofunda as desigualdades que já são enormes no país. E talvez a pergunta mais importante, o que define uma tecnologia como limpa? É só o que sai do escapamento? Ou a gente tem que olhar o ciclo todo, desde a mina lá no Congo, passando pela fábrica na China, até o aterro sanitário aqui no Brasil.